Olá, seja muito bem-vindo. Se você está aqui é porque você busca transformar a sua vida por meio da autocura e do autoconhecimento. Então hoje eu vou compartilhar com você 4 livros incríveis que mudaram a forma como eu enxergo a cura e o poder que nós temos de nos curarmos internamente. Cada um desses livros ele aborda a autocura de uma maneira única, trazendo insights profundos sobre como nós podemos nos reconectar com a nossa própria essência e promover mudanças profundas na nossa saúde física, emocional e também espiritual. Essas obras me ajudaram a encontrar o equilíbrio e a clareza que eu precisava em cada época. E eu espero que elas inspirem você também a fazer o mesmo. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. O efeito sombra, ele explora uma parte de nós que muitas vezes nós evitamos, que é a nossa sombra. Esse livro, ele nos ensina que, ao confrontar e integrar nossa parte oculta, nós podemos desbloquear uma poderosa fonte de cura interna. Os autores, eles explicam que a nossa sombra, muitas vezes, ela é composta de medos, traumas, padrões limitantes, e ela é a chave para a nossa transformação. Ao invés da gente rejeitá-la, o livro sugere que a gente acolha e trabalhe com essa parte de nós mesmos que é essencial para nos curar. As principais lições que eu aprendi com esse livro foram abraçar a sua sombra. Então, a sombra representa tudo que a gente evita ou rejeita em nós mesmos. E quando a gente enfrenta e aceita essas partes, nós começamos o verdadeiro processo de cura interior. A segunda coisa que eu aprendi foi a autenticidade. Quanto mais autêntico você for consigo mesmo, maior vai ser a sua capacidade de se curar. Quando a gente esconde partes de nós, nós criamos uma resistência interna. E isso pode se manifestar em problemas emocionais e principalmente em dores, em doenças físicas. E a terceira coisa é integração da luz e da sombra. Quando nós integramos tanto a luz que nós temos quanto a sombra, nós alcançamos um equilíbrio e uma verdadeira paz. Esse processo, ele desbloqueia uma força poderosa de cura em nós. E esse livro transformou minha vida porque ele me fez perceber que a cura, ela não se trata apenas de você buscar o positivo e evitar o negativo. Quando a gente trabalha com as sombras, com as nossas sombras, nós podemos lidar com emoções profundas e traumas antigos. Eu liberei bloqueios que eu nem sabia que eles estavam afetando minha vida na época e o meu corpo. Então esse processo me trouxe uma nova perspectiva sobre o que realmente significava a cura. O segundo livro que eu quero indicar aqui para vocês é A Autocura com o Ho'oponopono, da Mabel. O Ho'oponopono, ele é uma antiga prática havaiana de autocura que se baseia na ideia de que nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas. Ele nos ensina a aplicar essa filosofia de uma maneira prática, simples, através de 4 frases simples que vocês já conhecem, porque eu falo aqui no canal sempre, tenho vários vídeos de mantras sobre isso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Nós somos capazes de limpar padrões emocionais e energéticos que nos mantêm presos em ciclos de sofrimento. E quais foram as principais lições desse livro? A primeira é a responsabilidade total. Segundo o Ho'oponopono, nós somos 100% responsáveis por nossa realidade. Então, isso significa que para curar algo em nossa vida, nós precisamos olhar para dentro e limpar as memórias que estão criando essa realidade. A segunda coisa, a importância do perdão. O perdão, tanto para nós mesmos quanto para os outros, é um dos aspectos mais poderosos da nossa cura. Quando a gente perdoa, nós liberamos o peso emocional de nós mesmos, que nós carregamos, e permitimos que a cura aconteça no nosso próprio corpo, no nosso interior. E a terceira lição é uma cura simples e eficaz, porque o processo do Ho'oponopono, ele é incrivelmente simples, mas os seus efeitos são profundos. Quando a gente repete essas 4 frases, nós podemos limpar energias negativas e nos reconectarmos com a nossa essência divina. Mesmo que as frases pareçam simples, elas têm um efeito poderoso na nossa vida. E esse livro me transformou porque eu comecei a sentir uma leveza emocional que eu não experimentava há anos quando eu li ele pela primeira vez.
Os pequenos problemas que me causavam grande angústia, eles começaram a se dissipar. Então eu comecei a observar mudanças na minha saúde física, especialmente na forma como eu lidava com o estresse e a ansiedade. A simplicidade dessa prática me mostrou que às vezes a cura está na coisa simples e não no complicado. O terceiro livro que eu quero indicar aqui para vocês é de uma das minhas mestras de autocura. Vocês sabem que eu sou especialista em medicina energética. Ela é uma das minhas mestras. O nome é A Medicina Energética da Dona Eden. A Dona Eden é uma das maiores especialistas em medicina energética do mundo e eu estudei com ela, eu tive esse prazer. E nesse livro ela nos apresenta uma visão revolucionária sobre o corpo humano. Ela explica como nós somos compostos de fluxos de energia e que quando a gente aprende a equilibrar essas energias, nós podemos promover uma cura completa. O livro ele combina a ciência e a espiritualidade, ele oferece técnicas práticas para restaurar o nosso equilíbrio energético e para curar o nosso corpo. As principais lições que eu aprendi com esse livro é o corpo como um campo de energia. Eu li esse livro há muito tempo, mesmo antes de eu me especializar nisso, tá, gente? Isso foi uma das minhas inspirações para seguir estudando. Nós aprendemos que o corpo físico ele é apenas uma parte da nossa existência. O corpo energético, que é composto de meridianos, de chakras e de outros sistemas energéticos, eles desempenham um papel crucial na nossa saúde. Apesar de nós não vermos, ele é o principal causador tanto da saúde quanto da doença. O equilíbrio energético é outro ponto que ela aborda nesse livro. Quando as nossas energias elas estão equilibradas e fluindo corretamente, o corpo físico ele pode se curar mais facilmente. O desequilíbrio energético é a raiz de muitas das nossas doenças e muitos dos nossos desequilíbrios emocionais e também mentais. Eu, quando estava em depressão por 10 anos, estava com tudo desequilibrado nesse sentido. E a terceira coisa que ela mostra nesse livro são várias técnicas e exercícios simples que podem te ajudar a equilibrar a energia, que você mesmo pode fazer em casa. Toques leves em pontos de energia, exercícios respiratórios, visualizações. Essas técnicas elas podem ser usadas diariamente para manter o corpo em harmonia. Esse livro ele simplesmente transformou a minha vida, porque quando eu li foi quando eu tive vontade de começar a estudar sobre isso e ele me abriu os olhos para a importância da saúde energética. Quando a gente aplica as técnicas que a dona ensina, a gente começa a sentir um aumento da vitalidade. Eu senti esse aumento da vitalidade, da energia vital, do bem-estar geral. E foi isso que me inspirou a estudar cada vez mais a medicina energética. Muitas vezes, problemas de saúde que pareciam complexos começaram a se resolver quando eu focava em equilibrar a minha energia, mostrando o poder da cura energética na minha vida. Então, é um dos livros que eu mais recomendo aqui. E o quarto livro que eu quero falar aqui para vocês é O Milagre da Cura Prânica, com o mestre Choa Shui. Esse livro, ele apresenta o método da cura prânica, que é uma técnica que eu já estudo também há bastante tempo e utilizo na minha vida, nos meus atendimentos. É uma técnica de cura energética que ela trabalha com a aura e os chakras do corpo. O mestre, ele nos ensina que o corpo ele pode se curar sozinho, desde que as energias estejam devidamente equilibradas. O milagre da cura prânica, ele é uma obra prática e ele oferece um guia passo a passo para o uso da energia prânica na autocura e no tratamento de outras pessoas. E quais as principais lições desse livro? A primeira é o prana, a energia vital que eu tanto falo para vocês. Prana é a energia vital que sustenta a nossa vida. Nunca se esqueça disso. Quando a gente aprende a manipular essa energia, nós podemos acelerar a cura de doenças físicas, emocionais e mentais. A segunda coisa é a limpeza energética. Um dos conceitos mais importantes da cura prânica é a limpeza. Antes de energizar qualquer área do seu corpo, é essencial você limpar a energia que está estagnada ou negativa, para que essa cura possa acontecer. E a terceira coisa importante que a gente aprende nesse livro é a autocura com o prana. O livro ele oferece várias técnicas de autocura, desde exercícios para limpar os chakras até a aplicação do prana
em áreas específicas do corpo que estão desequilibradas ou doentes, que é isso que eu faço nos meus atendimentos. Eu direciono a energia do prana para cura, para autocura, tanto minha e das outras pessoas. Elas mesmas se curam com a energia do prana que eu direciono para elas. Então, esse livro ele transformou minha vida, porque quando eu comecei a aplicar a cura prânica na minha rotina, eu fiquei com um nível de compreensão sobre a autocura muito diferente. Quando eu comecei a praticar as técnicas de limpeza energética e de reenergização que tem nesse livro, eu senti uma profunda melhora em várias partes da minha saúde mesmo, física e emocional. E a sensação de bem-estar e de controle da minha própria energia me trouxe uma nova perspectiva e me deu mais empoderamento pessoal, ou seja, mais autoconfiança na minha própria cura, na minha própria autocura e também na cura de outras pessoas. Bom, gente, esses eram os 4 livros que eu queria mostrar para vocês, que são guias poderosos do caminho de autocura. Cada um deles oferece uma abordagem única para a cura, seja por meio da integração da sombra, do poder das palavras, da medicina energética ou pelo uso do prana. Todos eles nos mostram que a autocura está em nosso alcance e que com as ferramentas corretas nós podemos transformar nossa vida sem precisar procurar ajuda externa. Nós mesmos podemos fazer um milagre que nós procuramos nos outros. Se você está buscando um caminho para a cura profunda e duradoura, eu recomendo muito que você leia esses livros. E mais importante, que você aplique os ensinamentos deles no seu dia a dia. O processo de autocura, ele começa com a nossa consciência. Ela se expande conforme nós integramos novas práticas na nossa vida. Eu espero de coração que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Se você gostou, não esquece de compartilhar com outras pessoas que podem se interessar ou precisar desse assunto. Beijo no seu coração. Até a próxima.